Olá, bem-vindos à nossa série Estatística Básica na Saúde, que vai englobar não só a estatística em si, mas tudo que a envolve. Então, hoje vamos conversar sobre os tipos de estudo. Meu nome é Pedro Salerno e se inscreva no nosso canal. Vamos lá, os tipos de estudo. É importante a gente conhecer eles e entender como eles se dividem. Basicamente, a gente pode avaliar diferentes óticas. Por exemplo, existe intervenção ou não? Se não existe, a gente chama de estudo observacional. Se existe, como o nome já diz, intervencionista. Além disso, a gente pode olhar o tempo. Será que a gente vai avaliar só aquele ponto exato no tempo, que a gente chama de um estudo transversal, uma foto, por exemplo, daquele exato momento? Ou a gente vai acompanhar aqueles pacientes, que a gente chama de estudo longitudinal? Quando a gente fala de tempo, é importante a gente também diferenciar para onde a gente está olhando. Se é para trás ou para frente. Se a gente vai analisar algo que já aconteceu, que é um estudo retrospectivo, ou algo que ainda vai acontecer, que a gente vai iniciar esse estudo e acompanhar eles para frente, que a gente chama de prospectivo. Dentre os estudos observacionais, a gente pode dividir em dois grupos de acordo com qual é o nosso objetivo através da coleta desses dados. Eu quero apenas descrever meus achados, seja lá a prevalência, por exemplo, ou as características de uma série de casos, ou eu quero fazer uma análise daquilo ali. Eu quero fazer possíveis associações. Se eu quero apenas descrever, eu tenho um estudo descritivo. Se eu quero analisar, eu tenho um estudo analítico. Então, dentre os estudos observacionais descritivos, um exemplo é o relato ou a série de casos, que a gente seleciona o caso ou a série de pacientes e realiza a descrição do mesmo. Por que se realiza relato de caso ou série de casos? Porque ele tem uma função, ele não é simplesmente para cumprir tabela, não. O relato de caso, muito comum em congressos, eles podem servir para descrever apresentações raras de doenças comuns, descrever características de doenças raras que a gente não poderia encontrar ou realizar um estudo de grande monta, porque não tem N suficiente. É muito raro aparecer esses casos. Então a gente precisa descrever para a gente entender um pouquinho que seja sobre aquela doença. Ou ainda ele pode servir um fim acadêmico, que é muito importante. O estudo através de relato de caso é muito importante porque a gente vai ver na prática como ele se apresenta. E a gente pode debater aquele caso. É muito comum também na avaliação, por exemplo, pré-operatória de um caso difícil, a gente fazer a apresentação desse relato de caso para que os cirurgiões e a equipe clínica e toda a equipe médica e de saúde possa debater qual é a melhor opção para aquele paciente. Isso, de certa forma, é um relato de caso, no caso, em um contexto clínico, né? Não está propriamente dito num trabalho científico em si. Mas esse conceito de relato de caso é muito importante. Não menospreze um relato de caso. Ele tem o seu papel também na medicina baseada em evidência. Apesar de que você não vai definir a sua conduta baseada somente em relato ou série de casos. Existe uma hierarquia que a gente vai começar lá para o finalzinho dessa aula. Vamos exemplificar aqui. Nós tivemos um relato de série de casos de pacientes com a síndrome congênita do Zika vírus, lá quando iniciou, por exemplo. Essa série de casos pode servir de gatilho para outras pessoas entenderem o que pode estar acontecendo, verem na prática que existem alguns casos que podem ser similares ao que ela está tendo no seu próprio serviço e assim gerar novos estudos. Classicamente, nós também temos os relatos da série de casos de pacientes com HIV, em que nós tivemos o grande boom também depois dessa série de casos. Dentre os estudos analíticos, nós temos alguns desenhos mais comuns. Nós temos os estudos ecológicos, que são estudos populacionais. A gente vai comparar, por exemplo, diferentes populações de cidades, estados, países, regiões, e com isso fazer inferências sobre aquelas populações como um todo, e não sobre indivíduos em si. Quando a gente faz estudo ecológico, a gente estuda população. Não podemos, nem sempre, o que a gente conta para uma população se traduz em um achado que seja relevante ou, digamos assim, verdadeiro para indivíduos especificamente. É importante a gente diferenciar isso. E nós vamos focar mais no estudo transversal, também conhecido como seccional, caso controle e o coorte.
Dentre os estudos observacionais, nós temos o estudo transversal, que ele vai selecionar os participantes independentemente da exposição ou doença e avaliar eles simultaneamente. Vamos exemplificar isso para ficar mais claro. Transtorno depressivo maior no Brasil. Vou pegar uma amostra da população brasileira e eu vou aplicar, por exemplo, um questionário e identificar, ao acaso, aqueles que apresentam transtorno depressivo maior, de acordo com aquela avaliação do questionário. Então, com isso, eu vou obter frequências, vou obter números. E eu vou obter, por exemplo, uma frequência, vamos supor, de que existe uma maior prevalência de depressão em um subgrupo da minha análise. Vamos exemplificar aqui com uma maior prevalência de transtorno depressivo maior nas pessoas desempregadas no Brasil. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu encontrei que existe essa maior prevalência. Mas será que é o desemprego causando um maior índice de transtorno depressivo maior? Ou o transtorno depressivo causando desemprego? Vai aqui no comentário, vê aí se vocês conseguem responder essa dúvida. Vou dar 5 segundos, vamos lá. Depois a gente vai conversar aqui sobre essa situação. Não dá, pessoal. Não dá para a gente dizer causa e efeito aí. Porque a gente avaliou os dois simultaneamente. A gente pegou, tirou uma foto daquele momento. Se eu tirei uma foto, não tem como saber quem veio antes ou quem veio depois. Eu não realizei, por exemplo, um estudo que avaliava as pessoas desempregadas para ver quem ia desenvolver depressão, ou aquelas que tinham depressão para ver quem ia ficar desempregado ou não. Então, como eu não fiz essa diferenciação, eu só terei uma foto. Então, eu só tenho esse dado. Então, eu só posso descrever esse dado. Agora sim, a gente vai para o caso controle. Esse sim vai selecionar os participantes com a doença, que a gente chama de caso, e a gente precisa de um grupo para comparar. E esse grupo é o grupo controle, é o grupo sem a doença. Depois que a gente delimita esses grupos, com doença, sem doença, aí sim a gente vai avaliar a exposição. Então a gente parte do desfecho, ou seja, quem tem ou quem não tem a doença, e a gente vai avaliar o que ele foi exposto. Vamos simplificar com a seleção dos nossos pacientes. Selecionei os pacientes com a doença, exemplificando mesotelioma. E peguei meu grupo controle, quem não tem mesotelioma. E aí eu vou avaliar a exposição. A exposição a quê? Qual é o fator de risco? A mesotelioma, classicamente, exposição ao asbestos. Então, caso controle, peguei os pacientes com a doença, sem doença, e vou avaliar o que ele foi exposto. Se eu estou avaliando o que ele foi exposto e eu já tenho o desfecho, eu estou fazendo um estudo o quê em relação ao tempo? A direção do tempo. Exatamente. Estudo de caso controle, classicamente, é estudo retrospectivo, porque a gente já tem a doença e a gente vai avaliar o passado dele. Agora, tem uma outra situação. O estudo de coorte. A gente vai selecionar, não mais agora pelo desfecho, mas sim pela exposição. A gente seleciona os participantes com base naquele grupo que foi exposto, e a gente precisa também de um controle, de certa forma, que é o grupo que não foi exposto. A partir disso, a gente vai avaliar se houve a eventualidade de acontecer o nosso desfecho de interesse, nossa doença de interesse ou evento de interesse. Vamos simplificar aqui para ficar mais claro. Agora eu vou selecionar os pacientes com exposição ao asbesto e o outro grupo sem exposição ao asbesto. Partir da exposição e agora eu vou caminhar para ver quem vai desenvolver a doença. Ou seja, eu vou avaliar a ocorrência de mesotelioma. Classicamente, é um estudo prospectivo. Agora, se aparecer aí para você alguém comentando sobre coorte histórica, dizendo que coorte pode ser retrospectivo também, pode, tá? Vamos supor que a gente viva em um país que já está extremamente avançado com os prontuários eletrônicos, em que a gente tem, por exemplo, todos os dados dos nossos pacientes em relação aos últimos 10 anos. Então, esses dados foram coletados e eu posso, por exemplo, voltar a 10 anos e selecionar aqueles pacientes hipertensos e não hipertensos. E eu vou caminhar com eles através do tempo. Veja, é em direção ao presente. Ou seja, se eu fui há 10 anos, eu vou estar caminhando há 9 anos, qual foi o que aconteceu, há 8 anos, há 7, há 6, há 5, até chegar ao tempo atual. Mas continua sendo retrospectivo, porque a gente está fazendo avaliações do passado.
Então, se eu vou olhar nos últimos 10 anos aqueles pacientes que partiram hipertensos ou sem hipertensão e avaliar o desfecho cardiovascular dele, se ele teve, por exemplo, um infarto, a gente está fazendo um estudo de coorte, que a gente está avaliando a exposição. Qual é a exposição? Hipertenso ou não? Qual o desfecho que a gente está tentando avaliar se vai ocorrer? Infarto agudo do miocárdio. Então, a gente fez um estudo de coorte que tem como base dados do passado, ou seja, é uma coorte histórica. Então, pessoal, trouxe aqui uma tabela para vocês dos estudos observacionais, que é o foco da nossa aula de hoje. Os estudos intervencionistas vão ficar para a aula seguinte. Senão ia ficar muito comprido, vocês já devem estar cansados de escutar minha voz. Então, vamos lá. A gente tem aqui, à esquerda, as características. E em cada uma dessas colunas aqui, o tipo de estudo. Coorte transversal, caso controle e coorte. Então, em relação ao tempo, vamos lá. Quando a gente tem um coorte transversal, como a gente conversou, a gente vai tirar uma foto daquele momento. Então, um ponto no tempo. O caso controle, a gente vai partir do desfecho à exposição. Então, é um estudo geralmente retrospectivo. Já o coorte, a gente conversou, que era justamente a avaliação da exposição e em direção ao futuro, em direção ao desfecho. Se a gente está indo em direção ainda, a gente está fazendo uma avaliação prospectiva com o detalhe de poder ser retrospectivo nos casos como eu mencionei. Avalia incidência. Coorte transversal não tem, porque a gente está tirando uma foto. Se a gente tira uma foto, a gente não consegue ver quais são os novos casos. Caso controle, mesma coisa. Coorte, aí sim, porque a gente está avaliando da exposição através do tempo, de modo longitudinal, e a gente vai observar quais vão ser os novos casos que vão aparecer. Tá certo? Lembrando, detalhe importante, no estudo de coorte, no início deles, não pode ter pacientes com desfecho, porque aí a gente já estaria indo para o final do estudo. E a gente já estaria se assimilando, por exemplo, a um caso controle, que a gente já tem um desfecho. Coorte, o paciente, no início do estudo, ele não pode ter o desfecho. Justamente por isso, ele não pode mostrar a prevalência. Enquanto que o coorte transversal, caracteristicamente, nos provê a prevalência. Ele pode dar causalidade? Coorte transversal? Não. Foi justamente isso que eu pedi para vocês colocarem lá no comentário. Não tem como a gente avaliar causa e efeito. O caso controle, sim, que a gente está avaliando a desfecho com exposição, assim como o coorte está avaliando exposição com desfecho. Eu estou sendo bem repetitivo com isso, que é justamente para fixar, tá? Qual o papel da doença nesses estudos? No coorte transversal, a gente vai avaliar justamente a prevalência da doença. No caso do controle, a gente vai começar na doença e no coorte a gente acaba quando a gente tem a doença. A gente vai avaliar no coorte transversal a associação, fator de risco e doença. Caso controle, fatores de risco para única doença. E coorte, único fator de risco afetando várias doenças. A análise de dados, isso aqui a gente vai ficar para outro vídeo também. No coorte transversal, a gente pode utilizar o Q quadrado para avaliar a associação. No caso controle, a gente usa odds ratio para estimar risco. E no coorte, a gente usa o risco relativo para estimar o risco. Tá? Então, para finalizar, trouxe aqui um pouquinho sobre revisão sistemática e meta-análise. Esses são estudos secundários, enquanto todos os outros que a gente estava falando eram estudos primários, ou seja, ele está obtendo dados, a gente está gerando dados, gerando informações. A revisão sistemática, a meta-análise não vão gerar novos dados, eles vão fazer inferências sobre dados que já foram obtidos. Então, são estudos secundários. E a revisão sistemática, ela vai pegar principalmente estudos de alto nível, ou seja, eles precisam ser estudos bem feitos, porque ela só vai ser tão boa quanto o pior estudo que está inserido nela. Se a gente tem estudos que não são homogêneos, ou seja, se a seleção da amostra não foi feita adequadamente, se a amostra que a gente selecionou em um estudo é totalmente diferente da amostra de um outro estudo, a gente vai ter uma revisão sistemática que, apesar da clássica pirâmide estar lá em cima, ela não vai ser uma revisão sistemática boa, ela vai ser uma revisão sistemática ruim. Então, ela depende da qualidade dos estudos primários e da seleção adequada do mesmo. Lembrando que a gente vai ter, geralmente, ou em estudos intervencionistas randomizados, ou estudos de coorte, na fundamentação dessa revisão sistemática, que nada mais é do que juntar esses estudos,
semelhantes e de boa qualidade, e fazer a descrição daquele estudo. Se eu faço uma análise matemática, bioestatística, e eu dou para ele essa pegada de fundamentação, eu vou ter então uma meta-análise, que tem todos os critérios para você realizar de forma adequada. Recomendo vocês entrarem na livraria Cochrane e ver quais são os critérios para uma boa meta-análise. Que não é só porque também a gente tem uma meta-análise que a gente vai ter um estudo que a gente pode confiar 100%. Então, antigamente a gente tinha uma pirâmide da medicina baseada em evidências, em que a gente tinha meio que se fossem listras aqui. Então a gente tinha a série de casos, relato de casos embaixo da pirâmide, ou seja, baixíssimo valor associado. A gente tinha os casos de controles em cima, os estudos de coorte e os estudos randomizados. E por fim, a revisão sistemática e no ápice, a meta-análise. Foi sugerido mais recentemente que a gente tirasse dessa lógica de que só, por exemplo, sendo um caso controle, aquele estudo necessariamente era melhor, por exemplo, do que uma série de casos. A gente pode ter casos de controles ruins. Então, em algumas situações, como vocês podem ver aqui, a série de casos pode ser melhor do que um estudo de caso controle. Uma outra mudança importante também é mudar a ótica, entender que, por ser um estudo secundário, a gente não necessariamente tem a revisão sistemática e a meta-análise no ápice daquela pirâmide. A revisão sistemática e a meta-análise, elas vão ser uma lupa. Então, como eu só disse, a gente só vai ter uma revisão sistemática e uma meta-análise boa quando ela amplifica os resultados de estudos bons. Então, vai ser uma lupa nos estudos que a gente tem. Porque a gente precisa aumentar aquele N para aumentar o poder de estudo. Mas se a gente aumenta uma coisa ruim, a gente continua com uma coisa talvez ainda pior. Porque pode levar você a adotar condutas que não refletem necessariamente a melhor prática. Mas por ser uma meta-análise, você incorporou aquilo como verdade. Tá certo? Essa é a mensagem que eu queria passar. E, por favor, caso você tenha gostado, considere aqui deixar seu like, deixar seu comentário. A gente vai continuar com outros vídeos, falar sobre os estudos intervencionistas, falar sobre os clinical trials, quais são as fases desses clinical trials, para a gente continuar nesse estudo. Grande abraço e até a próxima.